A paz do Senhor, todos. Irmãos, podem assentar ali, pode ficar sentados, tá? À vontade. E não vou ler um texto longo, mas assentados fica melhor. Olha, esses minutos de devocional, eu vou me basear no capítulo 6 e 7 do livro de Juízes. É conhecido por vocês. Nós vamos ver. Então, quero, antes de iniciar, de fazer a leitura, dar boas-vindas a todos vocês, os que se deslocaram, vieram de perto, os que vieram de longe. Deus abençoe a vida de vocês. Parabéns pelo esforço de vocês em estar aqui. A recompensa vem do Senhor. O trabalho de vocês não é vão. Parabéns às nossas tias. Sejam bem-vindos todos vocês que vieram para trazer mais conteúdo aos nossos corações. E esta casa, ela é nossa, porque é do nosso Deus. Então vocês são muito bem-vindos aqui em nosso ministério. Olha, quando eu vi e o Emerson pediu que nós fizéssemos um período de devocional, meditação na palavra, e baseado no que ele disse de chamados para servir, ele já falou aqui um pouco sobre servir no templo, fora do templo, em tempos suntuosos, nos tempos mais humildes, de todas as maneiras foram chamados. E por que chamados para servir? Porque muitos são chamados, mas nem todos servem. Jesus, quando ele nos chamou para a salvação, ele disse: vinde a mim, os vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas se ficasse só aí, vem os cansados que eu vou aliviar. Mas ele assim: tomai sobre vós o meu jugo. Jugo, uma boa parte que você sabe o que é, mas pode ser que tenha alguém, um ou outro, que não sabe. O jugo é aquela canga, a gente chamava muito nas roças, chamamos de canga. Hoje não está usando tanto, mas a canga que eles usavam um aparelho de madeira que colocavam no pescoço de dois bois, unindo dois bois para o trabalho. Eu colocava aquela canga no pescoço do boi, travava por baixo com uma chamada brocha, que era de couro, para não soltar, e ali era preso naquela canga, no meio da canga, entre os dois bois, tinha um dispositivo para prender no carro que estava puxando a carga. O carro que estava carregando a carga. Então aqueles bois, uma junta, duas ou mais, se fosse preciso, eles faziam força juntos por causa do jugo. E Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo. O que isso quer dizer? Quando você se permite estar com o pescoço num lado do jugo, Jesus falou para tomar o dele, porque ele está do outro lado. Ou seja, você pode não ter experiência, mas ele vai te ensinar, ele vai te conduzir. Se você estiver disposto a colocar o pescoço no jugo de Jesus, você vai se dar bem, que ele vai ensinar. Isso acontece muito com os bois. Às vezes tem um boi mais experiente e eles pegam um boi novo para puxar na canga, eles vão colocar com aquele boi experiente e ele vai puxar. Isso para nós também. Nós podemos, além do jugo de Jesus, nós podemos estar no jugo com o nosso companheiro, a nossa companheira também, para ajudá-lo nas dificuldades que ele tem para avançar na obra do Senhor. Mas quando Jesus chamou: vinde a mim, tomai o jugo, falou que o fardo é leve para nos animar. Depois ele falou assim: ficai. Quando os discípulos dizem, ele ensinou os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aí, ficando em Jerusalém, a escola é a experiência espiritual, é a busca do poder celestial. E depois ele diz: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo.
Então, primeiro, tem que ser chamado para ser liberto, para ser livre do pecado, daquelas coisas. Depois, aprenda com Jesus. E depois, vai buscar o poder de Deus para a sua vida e, posteriormente, fazer a obra do Senhor. Isso é interessante. Então, baseado no texto que eu já disse, Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. O lagar era o lugar de espremer uvas, mas ele estava malhando trigo para esconder os midianitas. Mas o Senhor Deus apareceu, o anjo do Senhor apareceu para ele e disse assim: varão valoroso, né? Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Ele disse: Senhor, que valor que eu estou tendo se eu estou fazendo um trabalho escondido? Eu estou fazendo um trabalho aqui malhando trigo para salvar escondido. Que valor que eu tenho? Vai nessa tua força. E ele disse: Senhor, a minha família, a minha tribo é a menor tribo de Israel, tribo de Manassés. A minha família é a menor família da tribo. Que prestígio eu tenho para fazer uma obra tão grande? E depois Deus o confortou, mandou que ele fizesse algumas coisas que vocês já sabem, e no final ele animou e tocou a trombeta. Ele tocou a trombeta convidando as pessoas para a guerra. Mas ele não só tocou a trombeta, mas ele mandou mensagem para várias tribos vir ajudá-lo. Alguns vieram, outros não, mas daqueles que vieram, ele conseguiu 32 mil. Mas o que era 32 mil homens diante de uma multidão, 3 exércitos reunidos, com mais de 1 milhão de pessoas? O que ele ia fazer com 32 mil? Mas ele estava confiado no Senhor, porque ele havia feito prova com ele. E o que aconteceu? O Senhor disse: olha, é muita gente que está com você. Eles vão dizer que foi a própria força deles, a própria destreza que os livrou. Então, fala com eles aí. Ele diz: olha, quem tiver com medo, tiver assustado, for covarde, volte, vai embora para casa. Quando ele falou essa palavra, foi um alívio para muitos que estavam ali, porque a Bíblia diz que voltaram 22 mil homens, 22 mil soldados armados, foram embora, porque estavam com medo. Porque o que acontece quando você está perto de junto com alguém medroso? Ele não faz a obra e nem deixa você fazer. Mas isso não vai dar certo. Mas isso é difícil. Isso é impossível. Olha, e aí vai puxando, vai te desmotivando. Então nós nunca devemos ficar junto com alguém medroso, alguém covarde, alguém que não tem confiança em Deus, alguém que não pensa grande, só pensa pequeno. Porque esses acabam nos desanimando. Então esses foram embora, ficaram lá uns 10 mil. O Senhor falou: e agora? O Gideão, ainda tem muita gente, esses 10 mil, para eu te dar o livramento. Leva-os para as águas. Aquele que chegar na beira das águas e levar a mão, pegar, trazer a boca, separa de um lado. E aquele que chegar e ajoelhar e baixar para beber a água lá, separa do outro lado. Aí 300 daqueles homens levaram a mão, ou seja, eles levavam a mão na água, traziam na boca, olhando para um lado e para o outro, vigiando, tomando água, mas estavam atentos ao que estava acontecendo. Os outros, tão despreocupados, ajoelharam e bebendo água com muita facilidade lá. Qualquer um que chegasse, qualquer um pãozinho já jogava ele dentro d'água, perdia a batalha. Então foi a hora que Deus falou: você vai com esses 300, 9.700 pode voltar para suas casas, você vai com 300. Irmãos, às vezes nós pensamos só em quantidade, mas o que mais vale hoje é a qualidade. Quantidade é bom, porque às vezes nós queremos muito volume, mas não temos qualidade. Porque num trabalho infantil, geralmente hoje as coisas já mudaram bastante, está mudando, e graças a Deus por isso. Nós estávamos nas igrejas fazendo o seguinte:
Aquele professor, aquele irmão, aquela irmã que tem uma leitura melhorzinha, tá, desenvolve mais um pouco, tem mais recurso, vai lecionar para os homens, vai lecionar para as irmãs. Aquele mais ou menos leciona para os jovens. E aqueles que não sabem nada, põe lá no meio das crianças, as crianças não sabem nada mesmo. Cuida das crianças. Alguém aqui pode ser que já passou essa época, que como criança na igreja, aí o dia de trabalho que enchia muito, as crianças eram tiradas dos bancos para dar lugar para os adultos e eles ficavam brincando lá fora, brincando lá de fora do tempo, enquanto os adultos estavam cultuando. Tá? Criança, qualquer um serve. Para criança, para novo, agora hoje, para novo convertido, ainda está fazendo, muita gente ainda está fazendo isso aí mesmo. Tem esse irmão aqui, não é muito bom esse irmão aqui, põe para lecionar para os novos convertidos. Ou seja, quem é que nós estamos preparando se o professor não tem capacitação para treinar? Tá? Chegava, não, só tinha dois, eu não dei aula para Jesus, só tinha um ou dois. Gente, Jesus tomou tempo com uma mulher samaritana. Uma! E sem contar, Zaqueu, um homem sozinho vai ser lá, dessa aí do outro para sua casa. Ele tomou tempo com uma pessoa. Por que nós não podemos fazer a mesma coisa? Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Porque nem todos, mas lembrando, nem todos que são chamados. A Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. No ministério infantil, aqui, os irmãos, as irmãs que estão, ajudem. Não vai encher, porque é claro que o infantil, vão pôr aqui N tias aqui. Você vai colocar muitos, mas será que isso vai ser produtivo? Prime pela qualidade. É muito bom ter quantidade, mas primeiramente nós temos que primar pela qualidade. Só um exemplo assim, rapidinho, um minutinho. A gente, quando vem para a igreja ou vai trabalhar na igreja, geralmente nós trazemos as nossas experiências domésticas, experiências do nosso trabalho. Às vezes nós trazemos para aplicar aquilo que fazemos na igreja. Eu trabalhei na empresa, hoje a Perão, antiga Cesida, que era estatal. E nós éramos incentivados a produzir. Ganhávamos prêmio de produção. Tinha alguns que ganhavam em dinheiro, tinha setores que ganhavam em dinheiro mesmo. A premiação em dinheiro no final de semana que o salário, pela produção, para ter recorde, cumprir meta. E aquilo era uma bênção. Mas saía carretas de material e muitas vezes chegava carreta de sucata sendo devolvido porque o material não tinha qualidade. A empresa era estatal, muitos funcionários, 2, 3 trabalhando, o resto andando à toa, mas e o serviço? Mas aí a empresa foi vendida. O que aconteceu? Eles resolveram e falaram, olha, nós precisamos ter qualidade, nós precisamos da produção, mas agora é produção com qualidade. Aí nós passamos a chamar de produtividade. Produtividade é uma produção com qualidade. O material tinha que ir para o cliente e seguir o fluxo dele, ele não podia voltar para nós. Aí o que aconteceu? Vários que não se adequaram ao processo foram mandados embora, ou seja, a empresa passou a dar lucro. Então na casa do Senhor também é isso. Que Deus abençoe vocês. Não vou seguir mais, porque para não tomar o tempo. Mas que Deus abençoe. Já foi feita a oração pelo pastor Egito. Eu devolvo aqui ao Emerson, meu tio Emerson, vai estar dando continuidade. Mas mais uma vez, pensem nisso que eu estou falando, que tem muita gente que vai chegando. Até é bom conversar até com o pastor Egito sobre isso aqui. Tem muita gente que chega na igreja com a mão de obra para tudo. No mercado de trabalho, na igreja, está escassa. A pessoa chega, mas eu tenho um curso superior, eu tenho isso, tenho aquilo. Nós colocamos rapidamente, se ele aprender, sem preparar ele dentro do ambiente, nós colocamos ele para trabalhar. Aí sabe o que acontece? A pessoa acha que cresceu e ele começa a dar problema no trabalho. Ele acha que cresceu. Não é que ele cresceu, ele atravessou no berço.
Porque o berço geralmente ele é mais comprido do que estreito. Aí a criança atravessa no berço, mamãe, eu cresci, mas porque eu não estou cabendo no berço, não porque atravessou. Então muitas pessoas na igreja estão atravessadas no berço, não produzem nem impedem os outros produzirem. Portal dos Sinos.